Você conseguiria dormir sabendo que algo não humano está rondando sua casa? Em agosto de 1974, os moradores de Vacaria, uma pacata cidade serrana do Rio Grande do Sul, descobriram que essa não era apenas uma pergunta hipotética, era sua nova realidade. Naquele inverno rigoroso, quando o vento minuano cortava a pele e a neblina engolia as estradas rurais, algo começou a aterrorizar uma comunidade inteira de forma que nenhuma lenda urbana havia feito antes no Brasil. Imagine por um momento, você está em casa, curtindo o calor do fogão a lenha, quando escuta um som que não consegue identificar. Não é um cachorro, não é um lobo comum, é algo diferente, mais profundo, mais selvagem, mais inteligente. Seus vizinhos também ouviram, e no dia seguinte, mais pessoas relatam a mesma coisa. Em uma semana, metade da cidade está falando sobre isso. Em um mês, ninguém mais sai de casa depois das 9 da noite. Isso não é folclore regional. Isso não é uma história que alguém inventou para assustar crianças ao redor da fogueira. Estamos falando de registros oficiais, boletins de ocorrência, manchetes de jornal e uma comunidade de 30 mil pessoas que literalmente mudou sua rotina por causa de algo que ninguém conseguia explicar. A Delegacia de Polícia Civil de Vacaria registrou, apenas no segundo semestre de 1974, um aumento de 340% nas chamadas noturnas relacionadas à perturbação da ordem e avistamentos de animal não identificado. O Hospital São José documentou dezenas de casos de pessoas que chegavam ao pronto-socorro em estado de pânico, algumas com ferimentos que alegavam ter sido causados por garras enormes. O comércio local começou a fechar mais cedo. As escolas rurais suspenderam as aulas noturnas. Famílias inteiras se recusavam a sair de casa após o anoitecer. Vacaria, uma cidade que vivia do campo e da pecuária, onde a vida rural exigia trabalho ao amanhecer e ao entardecer, simplesmente parou de funcionar normalmente. Mas aqui está o que mais impressiona. 50 anos depois, quando você menciona o lobisomem de Vacaria para qualquer gaúcho, especialmente da região serrana, os olhos mudam. Não é a reação que você tem quando alguém conta uma lenda. É diferente. É como se você tivesse tocado em algo que ainda dói, uma ferida coletiva que nunca cicatrizou completamente. Porque, veja bem, lendas urbanas são histórias que contamos para nos assustar. Mas o que aconteceu em Vacaria transcendeu o medo, criou trauma. E o mais perturbador de tudo, ninguém nunca conseguiu explicar completamente o que realmente aconteceu naqueles meses. Teorias existem aos montes: animal ferido, histeria coletiva, fenômeno paranormal, até mesmo experimentos militares secretos. Mas a verdade é que mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, com câmeras em todo lugar e acesso instantâneo à informação, ainda existem mistérios que nos assombram. O caso de Vacaria não é apenas sobre um suposto lobisomem. É sobre como uma comunidade inteira pode ser transformada pelo medo do desconhecido. É sobre os limites entre o real e o imaginário. E é sobre descobrir que, às vezes, a linha entre lenda e realidade é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. Mas antes de chegarmos às explicações, precisamos voltar ao início. Precisamos entender exatamente como tudo começou. Quem foram as primeiras pessoas a ver essa criatura e por que seus relatos foram levados tão a sério que mudaram uma cidade inteira. Tudo começou com Maria dos Santos, uma senhora de 52 anos que cuidava de uma pequena propriedade rural na periferia de Vacaria. Era 12 de agosto de 1974, uma terça-feira gelada, quando ela saiu para verificar as galinhas que não haviam voltado ao galinheiro. O que ela encontrou mudou não apenas sua vida, mas o destino de toda uma cidade. 3 galinhas mortas, mas não de forma comum. Os corpos estavam dilacerados com uma precisão que nenhum animal conhecido da região conseguiria fazer. E havia pegadas enormes, com formato que misturava características humanas e animais, marcadas profundamente na terra úmida. Maria não era uma pessoa supersticiosa. Viúva há 10 anos, criara 5 filhos sozinha trabalhando na roça. Conhecia todos os animais da Serra Gaúcha como a palma da mão. Mas, quando ela viu aquelas marcas, algo dentro dela se arrepiou de uma forma que nunca havia experimentado. Ela correu para casa e ligou para a Brigada Militar. O sargento João Pereira, veterano de 20 anos de serviço, chegou 1 hora depois. Quando viu a cena, sua primeira reação foi de incredulidade. Depois, de preocupação genuína.
O relatório oficial, que conseguimos acessar nos arquivos municipais, descreve as pegadas como impressões de aproximadamente 35 centímetros de comprimento, com características híbridas entre pata canina e pé humano, profundidade inconsistente com peso de animal doméstico. O sargento Pereira fotografou tudo e enviou as imagens para Porto Alegre, solicitando análise de especialistas, mas antes que qualquer resposta chegasse, novos casos começaram a surgir. 2 dias depois, na estância do seu Antônio Machado, mais animais foram encontrados mortos. Desta vez eram ovelhas. E havia algo ainda mais perturbador. As carcaças estavam dispostas em uma linha quase perfeita, como se alguém, ou algo, tivesse organizado deliberadamente a cena. Antônio, um homem conhecido pela coragem e pelo temperamento forte, admitiu para os vizinhos que sentiu um frio na espinha que não tinha nada a ver com o clima. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Na Rádio Vacaria AM, o locutor Valdir Ribeiro começou a receber ligações de ouvintes relatando sons estranhos durante a madrugada. Uivos que não pareciam de cachorro nem de lobo comum. Eram mais graves, mais longos, com uma qualidade quase humana que fazia os pelos do braço se arrepiarem. As ligações aumentaram tanto que Valdir decidiu dedicar um programa especial ao assunto. Foi nesse programa, transmitido na noite de 18 de agosto, que Dona Carmen Oliveira ligou ao vivo e mudou tudo. Sua voz trêmula ecoou pelos rádios de toda a região. Eu vi com meus próprios olhos. Não era um animal comum. Andava em 2 patas, mas tinha pelo pelo corpo todo. E os olhos, meu Deus, os olhos brilhavam como brasas no escuro. A ligação durou apenas 2 minutos, mas foi suficiente para que toda a vacaria soubesse que algo sobrenatural estava acontecendo. O medo, que até então era apenas uma suspeita sussurrada entre vizinhos, se transformou em pânico coletivo. E quando o pânico toma conta de uma comunidade pequena, onde todo mundo se conhece, as consequências são devastadoras. Mas o que realmente aconteceu na noite seguinte à transmissão da Dona Carmen foi algo que ninguém estava preparado para enfrentar. A noite de 19 de agosto de 1974 começou como qualquer outra em Vacaria, mas terminou como a data que dividiu a história da cidade em antes e depois. Depois da transmissão da Dona Carmen, uma tensão estranha pairava no ar. As ruas, normalmente movimentadas até tarde por causa dos bares e da praça central, estavam desertas às 8 da noite. Era como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração, esperando algo que ninguém queria que acontecesse. Foi então que a família Rodrigues viveu o episódio que transformaria relatos isolados em histeria coletiva. Carlos Rodrigues, metalúrgico de 34 anos, estava assistindo televisão com a esposa Helena e os 2 filhos pequenos quando ouviram batidas na porta dos fundos. Não eram batidas normais, eram golpes ritmados, pesados, que faziam a casa inteira tremer. Carlos pegou uma espingarda de caça e foi verificar. O que ele viu através da janela da cozinha o fez recuar imediatamente e trancar todas as portas. Uma criatura de aproximadamente 2 metros de altura estava parada no quintal, observando a casa. Tinha características humanas na postura, mas o corpo coberto de pelos escuros e uma cabeça que misturava traços humanos e caninos de forma perturbadora. O mais aterrorizante, segundo Carlos, eram os olhos. Não eram olhos de animal. Tinha inteligência ali. Ele me olhava como se estivesse estudando, planejando. A criatura permaneceu no quintal por quase 1 hora, circulando a casa, testando portas e janelas, enquanto a família se escondia no quarto dos fundos. Helena ligou para a polícia 3 vezes naquela noite. Na primeira ligação, às 21h30, o plantonista disse que enviaria uma viatura assim que possível. Às 22h15, segunda ligação, a resposta foi a mesma. Na terceira tentativa, às 23h45, Helena estava chorando no telefone. "Pelo amor de Deus, venham aqui. Essa coisa está tentando entrar na nossa casa." Foi quando o sargento Pereira decidiu ir pessoalmente verificar a situação. Quando chegou à casa dos Rodrigues, às 0h20, o sargento encontrou a família barricada no quarto, em estado de choque. Carlos, um homem conhecido pela tranquilidade, estava visivelmente abalado. No quintal,
Pereira encontrou evidências que o deixaram sem palavras. Pegadas enormes na terra, marcas de garras na porta dos fundos. E mais perturbador ainda, fezes de um animal que ele não conseguiu identificar. O cheiro era nauseante, uma mistura de animal selvagem com algo que parecia quase humano. O relatório do sargento Pereira, datado de 20 de agosto, descreve a cena como anômala e preocupante, solicitando apoio de especialistas de Porto Alegre. Mas antes que qualquer ajuda chegasse, a notícia do ataque à família Rodrigues se espalhou por toda a Vacaria. E foi aí que algo psicologicamente devastador aconteceu. O medo deixou de ser individual e se tornou coletivo. Na manhã seguinte, filas se formaram nas lojas de ferragens para comprar cadeados, trancas e até mesmo armas de fogo. O padre Antônio Silveira, da Igreja Matriz, relatou que nunca havia visto tantas pessoas pedindo bênção de proteção em um único dia. As escolas rurais começaram a dispensar os alunos mais cedo e muitas famílias simplesmente tiraram as crianças das aulas. O comércio do centro começou a fechar às 6 da tarde, 2 horas mais cedo que o normal. Mas o que realmente mudou a dinâmica da cidade foi a formação espontânea de grupos de vigilância. Homens armados começaram a se reunir nas esquinas principais, organizando turnos para proteger seus bairros. Era uma vacaria que ninguém reconhecia. Uma comunidade pacata, transformada em uma cidade sitiada por um inimigo que ninguém conseguia compreender completamente. E então, quando todos pensavam que a situação não podia piorar, aconteceu algo que nenhum grupo de vigilância, nenhuma arma e nenhuma oração conseguiria prevenir. A madrugada de 24 de agosto de 1974 trouxe uma descoberta que mudaria para sempre a percepção sobre o que realmente havia aterrorizado Vacaria. O veterinário municipal Dr. Luiz Henrique Borges, chamado para examinar mais carcaças de animais encontradas na propriedade do senhor Manuel Correia, fez uma observação que havia passado despercebida por todos. Os ferimentos seguiam um padrão muito específico, compatível com as garras de um felino de grande porte, não de um canídeo como todos imaginavam. Intrigado, Dr. Borges começou a investigar por conta própria. Foi quando descobriu, nos arquivos da prefeitura, um registro que havia sido esquecido no meio do caos. Em julho de 1974, um circo itinerante havia passado por Vacaria e solicitado autorização para acampar nos arredores da cidade. O Circo Estrela do Sul possuía entre suas atrações um puma adulto chamado Napoleão. No registro de saída do circo, datado de 2 de agosto, havia uma observação manuscrita: animal em estado agitado, transportado sob sedação. A investigação revelou que Napoleão havia, de fato, escapado durante o transporte entre Vacaria e Caxias do Sul. O proprietário do circo, com medo de processos e multas, havia optado por não reportar o incidente às autoridades locais, esperando recapturar o animal discretamente. O puma, ferido e desorientado, vagou pela região serrana por semanas, atacando animais domésticos para sobreviver. As pegadas híbridas eram resultado da pata machucada do felino, que o fazia apoiar o peso de forma irregular, criando marcas distorcidas na terra. Mas aqui está o que torna essa história verdadeiramente fascinante. Mesmo depois que Napoleão foi encontrado morto por caçadores em setembro de 1974, a lenda do lobisomem de Vacaria não morreu. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Porque, veja bem, a explicação racional não conseguia apagar o trauma coletivo que a cidade havia vivido. O medo havia se tornado parte da identidade local, uma cicatriz emocional que transcendia os fatos. Dr. Borges tentou divulgar suas descobertas, mas encontrou resistência inesperada. Muitos moradores simplesmente se recusavam a aceitar a explicação. Um puma não anda em 2 patas, argumentavam. Um puma não tem olhos que brilham com inteligência humana. Para eles, a verdade oficial era menos convincente que a experiência vivida. E talvez estivessem certos em um aspecto. O que eles haviam enfrentado realmente não era apenas um animal selvagem, mas algo muito mais poderoso: o poder do medo coletivo de transformar a realidade. Hoje, 50 anos depois, Vacaria abraçou sua lenda de forma surpreendente.
A cidade criou o Roteiro do Lobisomem, que atrai turistas interessados em mistérios e folclore gaúcho. Pousadas rurais oferecem noites de lobisomem com fogueiras e contação de histórias. A lenda se tornou patrimônio cultural, fonte de renda e motivo de orgulho local. Ironicamente, o que um dia aterrorizou a cidade, agora a sustenta economicamente. Mas talvez a lição mais profunda do caso Vacaria não seja sobre lobisomens ou pumas fugitivos. É sobre como nós, seres humanos, lidamos com o desconhecido. Quando não conseguimos explicar algo que nos ameaça, nossa mente cria narrativas que dão sentido ao caos. E essas narrativas, uma vez enraizadas numa comunidade, se tornam mais reais que a própria realidade. O lobisomem de Vacaria nunca existiu, mas o medo que ele representou era absolutamente real. E talvez isso seja a coisa mais assustadora. Descobrir que nossos medos mais profundos têm o poder de moldar não apenas nossas percepções, mas a própria realidade ao nosso redor. 50 anos depois, quando o vento minuano sopra forte pelas ruas de Vacaria nas noites de inverno, alguns moradores ainda olham por cima do ombro, não porque acreditam no lobisomem, mas porque aprenderam que o verdadeiro terror não vem de criaturas sobrenaturais. Vem da nossa capacidade infinita de transformar o desconhecido em pesadelo. A lenda continua viva, porque no fundo, todos nós temos nossos próprios lobisomens rondando nossas casas nas madrugadas frias. E talvez seja exatamente isso que nos mantém humanos, a capacidade de sentir medo diante do mistério e ainda assim encontrar forças para enfrentá-lo.